Hoje vamos falar sobre o aumento da privatização em relação ao aumento da sensação de violência e medo. De acordo com o mapa de 2012, os cidadãos brasileiros sentem cada vez mais medo. Isso tem relação com as taxas de homicídio. E os entrevistados dessa pesquisa não eram, em nenhum momento, trabalhadores de atividade de risco, como, por exemplo, policiais, exército e etc. A maioria dessa sensação de medo fica concentrada nas grandes cidades, onde vemos como alternativas para uma falsa sensação de segurança os famosos shopping centers e isso como desvio do comércio de rua. Também vemos os condomínios fechados como alternativa das moradias tradicionais, que tem como consequência diminuir a circulação de pessoas na cidade. Outras medidas também foram tomadas, como diminuir os serviços noturnos, como, por exemplo, os transportes, os serviços de educação e lazer. Agora, continuando a falar sobre a violência homicida. Estatísticas e semelhanças de milhares de casos podem revelar alguns padrões, como áreas de maior ocorrências e grupos sociais mais atingidos. A violência homicida está relacionada a fatores sociais que estão além das ações dos indivíduos envolvidos. Como no ano de 2010, houveram 52 mil pessoas vítimas de agressões. Tão pouco varia-se esse número. O mapa do Brasil relaciona a taxa de homicídio por município no ano de 2010. Nesse mapa, mostra o aumento da taxa de homicídio e a redução da taxa de homicídio. Em algumas cidades, nós vemos o aumento da taxa de homicídio, como Foz do Iguaçu e Maceió. Em outras cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo, nós vemos a redução das taxas de homicídio. O Arco do Desmatamento. A região que ocupa a maior parte do desmatamento da floresta amazônica também é a mesma região onde se tem 17 dos 50 municípios mais violentos do país. A disputa por terras e recursos naturais estão na raiz dos conflitos entre os madeireiros. Regiões de fronteira. Violência nas regiões litorâneas. Sabemos que a violência acontece tanto no campo como na cidade. Tanto quanto a violência urbana, termo que qualifica popularmente a violência na cidade. Porém, também temos alguns conceitos sociológicos, como a criminalidade, segregação e exclusão. O crescimento da violência, segundo Alba Zalou, é um fenômeno internacional e foi constatado em países desenvolvidos como a França e os Estados Unidos. No Brasil, foi constatado 10 anos mais tarde. Esse processo fez com que os crimes violentos passassem a ser predominantemente cometidos por desconhecidos em locais públicos que vitimizam pessoas jovens. A sociologia desenvolve diferentes teorias para averiguar a situação de violência nas cidades, em especial entre os jovens. A ecologia urbana desenvolveu a teoria da desorganização social nas áreas de pobreza, que concentravam jovens pobres e imigrantes. Essa teoria foi duramente criticada, pois opunha uma crise ou desordem a uma forma homogênea de organização social. Nos Estados Unidos, quando a violência voltou ao debate, foi elaborada a teoria da frustração, onde na desigualdade nas oportunidades de ascensão social impediria determinados grupos de ascender socialmente. A teoria do rótulo foi concebida e passou a criticar os demais, ao apontar a discriminação perpetuada, em especial pelas instituições governamentais. Agora vamos falar um pouco sobre segregação socioespacial. As diferenças que marcam nossas cidades são formas de moradias, conservação de equipamentos públicos, acesso aos meios de transporte. Segregação quer dizer a concentração de determinadas classes sociais em certas regiões, como os ricos em grandes condomínios e os pobres nas periferias. A distância socioespacial contribui para a reprodução de desigualdade, uma vez que as oportunidades ficam mais distantes daqueles que precisam dela. Quanto mais segregada é uma sociedade, menos é o contato entre as pessoas. A especulação imobiliária, muitas das vezes, gera oposição entre centro e periferia. A dificuldade de acesso ao mercado imobiliário formal gera a ocupação informal das cidades, porque ainda são raras moradias populares ao alcance da maior parte da população.
Outra forma de segregação são as zonas específicas da cidade, como, por exemplo, Brasília. Desde os tempos coloniais, podemos ver que é uma questão histórica o aumento do privilégio e a diminuição do direito. Com isso, leis e códigos foram criados pelas elites governantes e atingindo mais a população pobre e negra. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso.